Bom dia. Bom dia a vocês, são guerreiros, acordaram cedo nesta manhã, essa manhã ensolarada, talvez uma das manhãs mais frias do ano, mas que bom estarmos aqui, podendo juntos como igreja adorar o Senhor. Vamos fazer isso cantando, orando, lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. E nós queremos então ler a palavra do Senhor, ao iniciarmos a nossa EBD, ouvindo o que o Senhor tem a dizer para nós. Eu quero convidá-lo a abrir lá no Salmo de número 133. Esse é um salmo muito conhecido. Esse é um salmo que fala daquilo que estamos vivenciando hoje como igreja. Como é bom, como é agradável. Nós vivemos juntos, unidos, como se fôssemos irmãos. Nós vamos ler juntos então a palavra do Senhor. No Salmo 133, e leremos todos os versículos. Então, quero convidar os irmãos já a ficarem em pé. Nós vamos ler, já vamos nos aquecendo. Já ficamos em pé porque vamos cantar ao Senhor logo após a leitura da sua palavra. Salmo de número 133. E diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler numa outra versão que diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem todos irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo porque Ele nos fez irmãos. Ele nos uniu e isso é agradável. Ao Senhor isso é agradável e bom a nós também. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos então orar ao Senhor, agradecendo porque Ele nos fez filhos, nos adotou em sua família e podemos nessa manhã, como irmãos em Cristo, aprender, adorar e sermos edificados. Vamos orar. Por esta manhã, muito obrigado porque o Senhor nos fez irmãos e agora unidos em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo, podemos adorar ao Senhor. Muito obrigado por esta manhã, manhã que o Senhor nos dá. Muito obrigado por o Senhor nos dar roupas quentes para que possamos nos aquecer e estarmos aqui. Que o nosso coração esteja cativo ao Senhor nesta manhã para prestar um culto a Ti. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós queremos já ir para a nossa divisão de classes. Então, se você é jovem, adolescente, nós vamos ter uma série especial para eles, começando hoje, a nossa EBD da Juventude, juntando teens e jovens para estudarem juntos o livro Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. Grande oportunidade. Então já queremos convidar os jovens para que subam, eles vão estar lá em cima. Inclusive quem vai estar na mídia pode subir, talvez só o Marco fique por enquanto, mas as meninas podem ir, que nós não vamos utilizar a projeção. Então as meninas podem ir também para esse tempo. E aí nós, adultos, vamos ficar aqui porque vamos continuar a estudar a série sobre os papéis do lar. O que é que as Escrituras têm a nos ensinar sobre os papéis do lar? Então, enquanto os jovens saem para o seu tempo, quero convidar você também, Reginaldo, sobe lá. Aproveita que o pessoal está saindo, você pode subir e ficar com o pessoal. Marcos, se você quiser deixar a câmera fixa em mim, você pode também subir, voltar um pouquinho antes, fica à vontade. O que você achar melhor, você pode fazer também. Joia, meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler juntos a partir do versículo 22. E vamos então estudar esse texto pensando em mais um papel que as Escrituras nos mostram que deve ser desempenhado no lar: liderança masculina. O que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem a ver com as mulheres que aqui estão? Será que esse é um assunto apenas para homens? E as mulheres não precisariam estar aqui nesta manhã? E nós vamos estudar juntos e perceber que é um assunto para toda a igreja. É um assunto importante por conta dos dias que nós vivemos, em que os papéis têm sido trocados, o papel do homem tem sido deixado de lado, a mulher tem assumido um papel do homem, o homem tem deixado de exercer o seu papel, talvez o homem tenha exercido um papel que não lhe caiba, e nós temos então uma bagunça generalizada na família. E se as famílias estão fracas, a igreja vai estar fraca. E se nós temos famílias fracas, igrejas fracas, nós temos uma sociedade fraca também. Por isso nós temos falado que família forte, igreja forte,
sociedade forte. Nós vamos ler então esse texto e vamos, nessa primeira parte do nosso estudo EBD, introduzi-lo para que nós possamos, de maneira mais específica, trabalhar com ele a partir da segunda parte do nosso EBD. Então acompanhe a sua Bíblia e diz assim o texto, a partir do versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Amém. Vamos mais uma vez orar, pedindo para que nesse estudo possamos entender bem esse texto, e ao entendermos bem o texto, possamos aplicá-lo à nossa vida e viver esse texto. Se não for a graça do Senhor, nós não conseguiremos. Por isso queremos orar e pedir essa graça a Ele. Vamos fazer isso juntos? Senhor, muito obrigado, porque estamos iniciando mais uma EBD. EBD especial, EBD da família. Estamos nesta manhã encerrando essa série sobre os papéis no lar. E nós queremos pedir então ao Senhor que nos ajude a entender mais um papel importante a ser desenvolvido no lar, para que possamos ser famílias fortes, tendo uma igreja forte, que leve então, com um bom testemunho de Cristo à sociedade, a família como projeto do Senhor. Nos ajude, Pai, nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Estamos falando sobre liderança masculina. Eu não sei se você já viu aquele filme Titanic. No finalzinho do filme acontece uma cena em que o navio está afundando, e ali o Jack e a Rose conseguem sobreviver ao navio afundando, porém só há uma tábua em que eles encontram para que eles possam sobreviver ao naufrágio até que chegue um resgate. E talvez o Jack, ao olhar aquela tábua, imaginar que os dois não caberiam ali, ele decide então dar a sua vida em prol da Rose. E ele então afunda numa cena mitológica do cinema, e ali o Jack afundando. Eu me lembro quando assisti esse filme no cinema, as meninas chorando horrores no filme. Talvez você assistindo no cinema vai se lembrar disso. E o Jack então se despede da Rose, os dois não caberiam naquela tábua, ele vai afundando e a Rose sobrevive. Nesse filme nós vemos então algo sendo retratado, um homem dando a sua vida em prol da mulher ou da sua amada. Como será que Deus define um homem de verdade? Qual é a definição bíblica de um homem de verdade? Será que o Jack é uma definição completa, plena de um homem de verdade? Interessante que alguns até morreriam num grande ato heróico no final da sua vida, como nós vemos o Jack fazendo. Mas a definição bíblica do homem verdadeiro vai além. É um homem tão seguro, tão forte, tão servo, que não somente está disposto a morrer pela sua família, mas o homem bíblico, ele também está disposto a viver e servir a sua família. E esse conceito ele é muito mais abrangente. Portanto, o homem verdadeiro, o homem bíblico que exerce a sua função dada por Deus nas Escrituras, como nós falamos, vai muito além de dar a sua própria vida pela sua esposa. Tal homem deve ser um homem seguro, forte, servo, e que então está disposto não apenas a morrer pela sua família, mas ele está disposto a viver pela sua família. Isso faz toda a diferença.
Quando nós vemos lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós vamos ver esse texto falando de Cristo em nós. E quando Cristo está em nós, nós nos tornamos novas criaturas. E nós descobrimos que essa novidade de vida manifesta-se no lugar onde realmente nós somos o que somos, que é exatamente no lar, onde nós tiramos as nossas máscaras e nós então abrimos a cortina do nosso coração. Na nossa casa, nós somos o que somos. E essa mudança de não apenas morrermos pela nossa família, pela nossa esposa e filhos, mas vivermos por eles, isso deve começar no nosso lar. Portanto, nós descobrimos que Deus pede algo ao mesmo tempo sobrenatural da mulher, para que os papéis sejam exercidos e haja equilíbrio. O homem exercendo o seu papel, a mulher exercendo também o seu papel. E é por isso então que o Senhor pede para que a mulher se submeta ao seu próprio marido. É o que nós acabamos de ler no texto. Da mesma maneira que Deus pede que o homem, em Cristo, ele haja contrariamente à sua natureza egoísta e soberba, ele também pede que ele seja o líder amoroso do lar, que ele viva a sua vida para abençoar, proteger, santificar e cuidar da sua esposa. Meus irmãos, o marido que vive dessa forma não vai gerar no coração da sua esposa um desejo natural, um desejo espontâneo de querer se submeter a um homem que lidera a ela, aos filhos, o lar dessa forma. Um homem então que é um líder amoroso no lar, que vive a sua vida para abençoar o lar, para proteger o lar, para santificar o lar, para cuidar do lar. E é por isso então que nós temos falado, quando os papéis são exercidos, eles não são exercidos como um peso, como algo que nós não gostaríamos de fazer e viver. Pelo contrário, quando as duas partes cumprem com o seu chamado, com o seu propósito, há harmonia. E a esposa vai ter o prazer imenso, uma alegria imensa de ser liderada por tal marido. Agora, por que Deus deu justamente essa ordem aos homens? Por que não a mulher? Por que Ele decidiu fazer do homem líder no lar e a mulher então como auxiliadora, se submetendo a essa liderança amorosa que reflete a própria liderança de Jesus Cristo? Talvez pela mesma razão que Deus destinou a palavra submissão às mulheres. Paulo, pelo Espírito Santo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele sabia que os homens lutam muito nessa área. Desde Gênesis 3,16, meus irmãos, quando Deus declarou que, como resultado da queda, o homem viria a governar sobre a mulher, e essa expressão, pelo contrário do que estamos conversando aqui, traz a ideia de oprimir a mulher. A tendência masculina tem sido a de oprimir e não a de amar a esposa. Como consequência do pecado, ali no jardim do Éden, o texto nos fala então que o homem iria governar sobre a mulher, no sentido de opressão, por conta do pecado. E que a mulher, ao mesmo tempo, ela tentaria então manipular o seu marido. As consequências do pecado, da queda, faz com que homem não exerça o papel pelo qual ele foi criado, e faz com que a mulher não exerça o papel pela qual ela também fora criada. Quando nós vemos a consequência, os efeitos da queda, nós vemos então ruptura num relacionamento que deveria ser harmonioso. E é isso que acontece no próprio relacionamento do ser humano para com Deus. Com a queda, com o pecado, há uma ruptura no relacionamento que anteriormente era harmonioso. Isso se reflete também no relacionamento agora entre homem e mulher. É por isso que após a queda inicia-se um novo período na humanidade, que é o período da redenção. Portanto, apenas em Cristo é possível nós termos os papéis sendo exercidos novamente da maneira como Deus os criou. E quando assim acontecem, há harmonia no lar. Quando isso acontece, há paz no lar. Quando isso acontece, homem e mulher exercendo as suas funções, os seus papéis, isso faz com que eles se alegrem,
com que eles se sintam satisfeitos e não frustrados, como a sociedade tem tentado mostrar. Portanto, esse é o maior texto que fala sobre as responsabilidades do marido. E o espaço dedicado a esse assunto, junto com a analogia com o amor de Cristo pela igreja, aponta exatamente para a importância da responsabilidade dos maridos para com suas esposas. E juntamente com o texto que nós acabamos de ler de Efésios, nós vamos trabalhar um pouco também com o livro escrito por Paulo aos Colossenses. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 19, junto com Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 33, que nós acabamos de ler agora no início, descreve que o verdadeiro homem, ele faz algo em relação à sua esposa. E também mostra a maneira como ele deve tratá-la. O que o homem então deve fazer? Como o homem deve tratá-la? Nós vamos olhar para esses dois textos. E interessante que a definição sobre quem é um homem de verdade não é a definição de Hollywood, como nós acabamos de ouvir a história do Titanic. A definição do homem de verdade não é a definição que os autores de novelas têm mostrado para nós. A definição de um homem de verdade não é aquilo que os influenciadores das redes sociais, da internet, têm nos mostrado. Quem define o que é um homem de verdade é o próprio Deus Criador, que nos fez e que revelou a sua vontade nas Escrituras. É por isso que nós vamos estudar as Escrituras nessa manhã, para que possamos entender muito bem como isso funciona. Quando nós olhamos para o texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, nós vamos ver uma palavra sendo repetida, a palavra amor. E essa palavra é uma palavra-chave aqui no texto. Ela aparece 6 vezes. Quando nós olhamos para o versículo 25, ela aparece 2 vezes. Quando nós olhamos para o versículo 28, ela aparece 3 vezes. Quando nós olhamos para o versículo 33, novamente a palavra amor está ali. Se você olhar para o texto, mais uma vez, vai dizer: maridos, onde está a palavra amor? Maridos, versículo 25 do capítulo 5 de Efésios. Maridos, ame cada um a sua esposa. E observem aqui a ordem sendo dada aos maridos, para que o marido ame a sua esposa como uma responsabilidade pessoal dele para com a sua esposa. Maridos, ame cada um a sua esposa. Uma responsabilidade individualizada. Você deve demonstrar esse amor apenas e tão somente pela sua esposa. E há aqui uma comparação, meus irmãos, muito importante. Ame cada um a sua esposa, não mediante o amor que vemos sendo retratado nos filmes, nos livros, na literatura, na internet. Ame cada um a sua esposa. Qual é o padrão? Como Cristo amou a igreja. Então nós vemos aqui essa palavra, esse versículo, nos mostrando que, maridos, cada um ame a sua esposa. Portanto, esse amor que deve ser demonstrado pela esposa não é o mesmo amor que ele vai demonstrar nas outras relações. É um amor completamente diferente. É um amor único. O amor demonstrado pela mãe, o amor demonstrado pela sogra, o amor demonstrado pelas suas irmãs biológicas, o amor demonstrado pelas suas primas, tias, o amor demonstrado pelas suas filhas, é completamente diferente do amor que ele deve demonstrar pela sua esposa. É um amor único, é um amor sublime, porque é o mesmo amor, é o mesmo tipo, é a mesma maneira, é a mesma forma que Cristo amou a igreja. E essa ilustração ela é muito própria e exclusiva para a relação entre marido e mulher, para a relação entre o amor do marido pela sua esposa. Portanto, o amor do marido pela sua esposa deve ser aquele amor sacrificial. É aquele amor incondicional. Nós não vemos Jesus Cristo estabelecendo condições para Deus, para que Ele então viesse até o nosso mundo, se tornasse um de nós,
vivesse como nós, morresse numa cruz, a pior das mortes, uma morte cruel, uma morte dolorosa, para que então ele pudesse cumprir com o seu propósito. Jesus não estabelece nenhuma regra, nenhuma condição. Ele se entrega. Ele não somente está disposto a morrer pela igreja, como assim o faz, mas ele também estava disposto a viver pela igreja. E é por isso que Deus o ressuscita. E Jesus Cristo então está sentado à destra de Deus, o Pai, vivendo pela igreja, intercedendo pela igreja, cuidando da igreja. Jesus não somente morre pela igreja, mas Jesus vive pela igreja. Amor incondicional, amor sacrificial. É um amor exclusivo e único que o marido deve demonstrar pela sua esposa. Até porque quando a Bíblia nos fala sobre deixará homem, pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Nós não vemos a palavra de Deus mostrando tal intimidade, tal união em outros relacionamentos. Não é demonstrado que tal união, tal intimidade acontece nas relações, como nós acabamos de falar, familiares, entre pais e filhos, filhos e pais, entre netos e avós, entre primos, tios. Essa união maravilhosa, ela só é demonstrada e só deve ser exercida de maneira única e exclusiva, como temos falado, entre o marido e a sua mulher. Amor é a palavra-chave aqui do texto. É por isso que ela aparece 6 vezes. É por isso que já no início da ordem dada por Deus aos maridos, ame cada um a sua mulher. A palavra de ordem aqui é a palavra amor. A palavra amor está aqui num tempo verbal que mostra que há uma ordem. Ame não é uma opção. Não é no sentido de acordou bem, ame sua mulher. Não acordou tão bem, está dispensado. Não. Quando nós continuamos olhando para o texto, versículo 28, mais uma vez a palavra amor aparece. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Você ama o seu corpo? Você cuida bem dele? Principalmente nos momentos das refeições, nós gostamos muito de cuidar do nosso corpo. Gostamos de fazer boas refeições, gostamos de ir para lugares que gostamos, quando temos recursos financeiros. Cuidamos bem do nosso corpo. Nós devemos amar a nossa esposa não apenas com o amor de Cristo, mas também com o próprio amor que temos por nós mesmos. Observe a intensidade do amor que nós devemos ter, homens, pelas nossas esposas. Quando nós vamos um pouquinho mais à frente, olhando para o versículo 33, e aqui no versículo 28 aparece 3 vezes a palavra amor, e por fim nós temos no versículo 33. Versículo 33 vai dizer: portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. O verbo no tempo presente, ele descreve um processo contínuo. Como nós sabemos, talvez você possa se recordar aí das aulas de... Deixa eu só passar aqui direitinho para o texto. Ok. Somente, irmãos, nós estamos... Deixa eu abrir o esboço aqui no meu celular. Deu um probleminha aqui no tablet. Ok.
razão ele não abriu aqui. Deixe-me fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança aqui no esboço, por ele não ter aberto aqui, deu um probleminha. Ok, então vamos fazer o seguinte. Ok, agora foi. Às vezes a tecnologia nos deixa na mão, mas já foi resolvido. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos para esses verbos, o verbo falando sobre o amor que o marido deve ter pela sua esposa, é um amor de forma incondicional. E essa exortação aos maridos para amar a sua esposa, como nós temos falado, é uma exortação para uma demonstração, uma ação única para com ela. E quando nós olhamos para a literatura do Império Grego, do Império Romano, ou seja, para a literatura greco-romana, nós não encontramos esta forma, essa descrição, essa condição de amor entre marido e mulher. Era um tipo de amor revolucionário, tal como foi o amor de um Deus para com sua criatura, porque as divindades da época eram retratadas de maneira muito diferente da maneira como Deus se revela. Um Deus que é o próprio amor. Não é um Deus que ele tem a capacidade de amar, mas o amor faz parte da sua própria natureza. Deus é amor. E da mesma maneira, então, esse chamado para que maridos amem suas esposas e amem tal como foi o amor de Deus para com elas, é algo único. Único, inclusive, na literatura da época. Jamais esse tipo de amor tinha sido retratado e pedido às pessoas. Portanto, antes de nós entrarmos a fundo no texto, Efésios capítulo 5, seria bom nós fazermos algumas observações iniciais que são importantes para nós entendermos o papel do homem. E é isso que nós estamos estudando aqui. Os papéis no lar. Qual é o papel do homem segundo as Escrituras? E nós vamos ver que o primeiro papel do homem, de acordo com as Escrituras, como análise inicial, onde nós entramos propriamente no texto de Efésios capítulo 5, é que o amor bíblico deve ser oferecido pelo marido e não exigido pela esposa. Portanto, o texto fala diretamente aos homens, só que ele não autoriza as mulheres a serem como que policiais, vigiando seus maridos. Na verdade, esse amor, ele deve ser um amor demonstrado de maneira espontânea, natural. O amor sacrificial é como que um presente que o homem dá à sua esposa. Nós temos uma citação de um livro que fala sobre casamento, nos dizendo o seguinte: os maridos são exortados a amar a sua esposa incondicionalmente, não somente se a sua esposa é submissa. Portanto, observem, um marido que exerce o seu papel como líder, de acordo como Cristo foi, vai fazer com que a esposa queira se submeter a ele. Por um outro lado, os maridos, quando são exortados a amar incondicionalmente as suas esposas, não são chamados a fazê-lo apenas quando elas são submissas. Bom, minha esposa não se submete, vou deixar de amá-la. E aí então nós temos um rompimento de relacionamento que fará exatamente com que cada parte não consiga exercer a sua função. Mas quando cada parte decide tomar a sua decisão, independente da decisão do outro, essa decisão constrange o outro. Eu me recordo de uma situação que eu vivenciei recentemente. E eu e a Renata estávamos em direção à rodoviária,
Quando nós chegamos à rodoviária, nós olhamos a cabine onde ficava a empresa que ela tinha que trocar a passagem, a luz se apagando, a cabecinha do funcionário assim sumindo, e a gente ficou preocupado, fomos correndo assim na cabine, chegamos quase meia hora antes do horário de saída do ônibus, e aí a pessoa ficou muito brava, dizendo, olha, vocês teriam que ter chegado aqui até tal horário. Mas olha, é a primeira vez que nós estamos pegando essa linha, nós nem sabíamos que tínhamos que chegar com tanta antecedência para poder retirar a passagem. Ele estava muito bravo. E ali a gente poderia até ter exercido um direito que nós teríamos como consumidores, só que isso teria feito com que ele ficasse mais bravo ainda, talvez tomasse uma decisão de, então se virem agora, quero nem saber. Só que Deus nos deu graça naquele momento para dizer, nos perdoe, nós não sabíamos. Isso não vai voltar a acontecer. As próximas vezes nós vamos chegar bem mais cedo, já vamos trocar antes a passagem. Meus irmãos, o semblante dele começou a mudar. A forma como nós agimos para com ele, de não pagar na mesma moeda, mas de agir com humildade, mesmo pensando ter direitos, fez com que ele se sentisse constrangido pela maneira, digamos, amorosa como nós o tratamos. Talvez ele estava lá muitas horas, cansado, querendo voltar para casa, já era tarde da noite, e nós falamos exatamente isso para ele, olha, nos perdoe, eu imagino que você está aqui há muito tempo, deve estar cansado, a gente não sabia disso, isso não vai voltar a acontecer. Meus irmãos, sabe como é que terminou a conversa? Aquele semblante fechado, bravo, terminou com ele com o semblante aberto, pedindo perdão para nós, pela maneira como ele tinha nos tratado. Meus irmãos, o amor constrange. Constrange a outra parte a mudar de atitude. E nós vemos isso como algo essencial dentro das relações familiares no lar. Quando o homem pensa, bom, minha esposa não está exercendo as suas funções, o seu papel, também não vou exercer o meu. O que vai acontecer? Vai haver harmonia? Vai haver arrependimento? Muito pelo contrário. Mas quando o homem pensa, independente da minha esposa estar exercendo a sua função, o seu papel, eu vou exercer o meu papel. Porque diante de Deus eu tenho uma responsabilidade. Lembra do texto? Maridos, ame cada um a sua esposa. Não há ali uma condição, apenas quando ela for submissa. Apenas quando ela fizer a comidinha que você gosta todo dia. Apenas quando ela fizer tudo que você gosta todos os dias. Não há condição. Até porque, será que a igreja fez por merecer para que Cristo morresse por ela? Será que foi por mérito que Jesus morre então pela igreja? Será que é por mérito que Jesus vive pela igreja? Será que é por mérito que Jesus Cristo voltará e resgatará a sua igreja? E a resposta óbvia é não. Não é por mérito. Mas é por quem Jesus é. É por quem Deus é. É porque Deus é amor. E esse amor faz com que Ele seja gracioso e misericordioso. Que então Ele fez, faz e fará tudo pela igreja. É assim então que nós devemos agir nas relações familiares. A citação continua, pelo contrário, os maridos devem amar sua esposa em obediência ao Senhor e por causa do exemplo do amor de Cristo. Não é obrigação da esposa falar para o marido amá-la. É obrigação dele diante do Senhor amá-la. E aqui nós vemos então uma primeira observação inicial importantíssima para que nós entendamos o papel do homem. E essa primeira observação é: o amor bíblico é oferecido pelo marido e não exigido pela esposa. E ao voltarmos do intervalo, nós vamos continuar observando esses aspectos importantes sobre o papel do homem. Nós vamos ver que o amor bíblico do marido é uma ordem e não uma opção.